Hoje, então, a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de agosto de 2023. Excepcionalmente, não teremos filmes e séries neste vídeo, mesmo porque, gente, não tive tempo, tá? Eu me mudei recentemente, dessa vez não foi uma mudança ali dentro do próprio bairro, foi uma mudança mais pesadona mesmo, de município. Então, vocês sabem, né, a quantidade de livros que eu tenho, imagina embalar tudo aquilo, depois desembalar, organizar. Levei tempo, né? Então hoje a gente conversa só sobre os quadrinhos e mangás de agosto, certo? E sobre a Roda do Tempo também, né? Na verdade, eu consegui ler incríveis 2 capítulos este mês. Mas vai dar tudo certo. Puxa aí sua cadeira, vamos começar conversando sobre mangás. Como de costume, primeiro a gente conversa sobre a saga em andamento, né? Neste momento eu estou lendo, então, O Lobo Solitário. Este mês eu consegui ler apenas o volume 17, que, para variar, foi mais um volumaço. Gente, o volume 17 do Lobo Solitário traz Itogami e seu filhinho Daigoro continuando sua fuga, ao mesmo tempo que eles buscam vingança pelo que aconteceu com a família do Lobo Solitário. Vocês já vêm me ouvindo falando aí nos últimos meses, então vocês sabem que o Lobo Solitário é aquele funcionário do Shogunato que tinha licença para matar. Ele era praticamente o 007 daquela época. Não, mas ele era o carrasco oficial do governo. Aparentemente esta é uma função que muitos gostariam de ter, ou pelo menos alguém de sua família ali para cumprir esta missão, não é mesmo? Então ele acaba sendo traído aí por um desses clãs, ele será perseguido, a família dele será assassinada, só sobra ele e seu filhinho. E eles estão aí no caminho do Mei Fumador, que é aquele caminho do ferrou, agora é só a gente mesmo, é um caminho num vale de sombras, digamos assim, a morte os espera, né? Vamos resumir assim, certo? Pois muito bem. Neste ponto da história aqui, ó, no volume 17, eles já estão passando aí por um momento talvez mais periclitante do que os anteriores, porque nós temos os Yagyu, que é aquela família que está perseguindo o Lobo Solitário, espalhando cartazes aí de procura-se com a cara do Lobo Solitário e de seu filhinho. Então agora eles estão sendo oficialmente procurados pelo governo. Nisso você tem uma galera que está sendo paga para procurar pelo Lobo Solitário e você está também tendo uma galera que está em busca da recompensa. E aí é o seguinte, vale tudo. Qualquer um pode capturar o Lobo Solitário e seu filhinho e ficar rico. Né? Isso numa época em que a economia do Japão estava periclitante, não é mesmo? Então, neste volume aqui, por exemplo, ele vai passar por um povoado em que o pessoal vai ajudá-lo, mas em outros momentos ele vai passar por povoados aí, em meio à jornada que ele precisa fazer, em que todo mundo vai se unir para capturá-lo. Então não está fácil para o Itogami, né? Se antes ele era perseguido apenas pelo clã do Yagyu, isso já era, né, um trabalhão danado. Imagine agora que qualquer um pode capturá-lo. Então é neste ponto da história que nós estamos. Aqui nós vamos encontrar uma história específica que, cara, quebra a nossa perna. Ele vai ser perseguido aqui por um garoto que havia sido seu discípulo. E era aí o seu discípulo favorito. Então a gente vai acompanhar alguns flashbacks de como ele treinava este garoto. Só lembrando que Itogami, antes de qualquer coisa, era um samurai. Quando o mangá começa, ele tá praticamente trocando o Bushido pelo Mei Fumador, né? Mas então, você tem esses flashbacks dele treinando este rapaz e agora ele está perseguindo o Itogami. Nesses flashbacks a gente percebe que o garoto mais queria era receber um certificado. Só que o Itogami vai começar aí essa fuga barra vingança antes do garoto receber esse certificado. Então, assim, o que você acompanha aqui é um acerto de contas bem triste. Então, assim, quando a luta termina e o Itogami, além de ter sido professor daquele rapaz, caramba, o Lobo Solitário, então a gente sabe quem é que vai ganhar esta luta, não é mesmo? Ele fica arrasado. Nós temos um momento aqui de Itogami chorando. Triste pra caramba por ter acabado aí com seu discípulo favorito. E você tem o Daigoro assistindo o pai desesperado daquele jeito. É uma história muito bonita. Gente, este mangá é maravilhoso. Eu venho dizendo isso pra vocês há meses. E olha só, eu já estou no volume 17 e eu não peguei nenhum volume fraco, sabe? Não li nenhuma história que eu dissesse assim, essa história aí tá aquém do Lobo Solitário. Não, você tem um platô. Pode ser uma coisa muito ruim, mas na verdade você tem aqui uma questão da qualidade de roteiro e de... Gente, além de tudo, este é um mangá bonito. Mas então, você tem aqui uma qualidade sendo mantida, história a história, capítulo a capítulo. Olha, mangazaço. E aí, na sequência... Vou até me ajeitar melhor aqui na cadeira. A gente vai conversar um pouquinho sobre o volume 41 de Berserk.
Este aqui, pessoal, é o último volume de Berserk que realmente me interessava, porque aqui nós temos ainda as últimas páginas deixadas pelo Kentaro Miura, né, que é o mangaka de Berserk, que faleceu lá, acho que na primeira metade de 2021. E aí um dos grandes medos das pessoas que acompanham longas sagas, né, seja de mangá, de livros, enfim, aconteceu aqui conosco, né, com os fãs de Berserk. Porque o Kentaro Miura morreu antes de deixar finalizada a sua história. O que ele deixou foram rascunhos e, como eu disse para vocês, alguns trechos completos aqui deste volume. Há quem diga que este volume inteiro aqui foi deixado por ele. Eu não tenho certeza. Outras pessoas vão dizer que quem finalizou aqui o mangá mesmo foram seus ajudantes e quem vai dar continuidade ao mangá, porque tem isso também. Eu terminei a leitura aqui do volume 41 ontem, pensando assim, cara, é este o final? É assim que Berserk vai terminar? Mas na verdade não. Este aqui é o último volume idealizado pelo próprio Kentaro Miura. Mas este não é o fim da história. Eu só soube disso depois, colhendo informações por aí, tá certo? De modo que eu terminei a leitura deste volume e fiquei cheia de... Cara, eu não acredito que é isso aqui. É assim que este mangá vai terminar. Então eu colhi informações por aí, acabei relendo o volume e falei, tá satisfatório, tá até bonito este último volume aqui do Miura. Então eu vou conversar com vocês sobre esse volume 41 sem me preocupar com spoilers. E tá tudo bem, porque vocês sabem que os meus comentários e nada é a mesma coisa, né, a respeito desses volumes soltos de mangás, mas tudo bem. Gente, o volume 41 começa com o Griffith se reunindo ali com a galera, né, porque assim... Ele é praticamente o cavaleiro da rainha. Essa rainha está perdidamente apaixonada por ele, como não poderia deixar de ser, né? Mesmo o Griffith é esta figura andrógena, né? Ele, sei lá. Ele me lembra um pouco, olha essa comparação aí, prepare-se. Ele me lembra um pouco o Sebastian Bach do Skid Row nos anos 90. Ele parece uma moça, de tão bonito que ele é, entendeu? E você tem aqui, na verdade, uma discussão a respeito dos órfãos, né? Então você tem ali uma reunião, o pessoal tá pensando na guerra que tá para chegar, né? Na próxima batalha, você tem um exército que precisa ser formado, você tem a rainha muito preocupadinha com a educação dos órfãos e você tem o pessoal do governo aqui, o próprio Griffith, mas ele tem aquele jeitinho dele de insinuar aquilo que ele quer e fazer com que as pessoas pensem que aquilo que ele insinuou, na verdade, foi ideia delas e que são ideias maravilhosas. Bem, no fim das contas, ele acha que aqueles órfãos precisam mesmo ser treinados para o exército. É mais ou menos isso que vai acontecer. Então, nós temos esse exército do Griffith sendo formado. Enquanto isso, nós temos o Guts e o núcleo do Guts ali, que envolve a bruxinha, a Casca, que foi reencontrada por ele há pouco tempo também. Então, assim, nós temos todo o pessoal do Guts na função de ajudar a Casca. Quando ela reaparece no mangá, ela reaparece totalmente prejudicada, inclusive psicologicamente. Ela tá traumatizadíssima. E você teve em alguns volumes anteriores, a bruxinha, principalmente, tentando resgatar a Casca internamente, tentando curá-la para que ela volte a ser ela mesma. Aqui neste volume, isso tá quase acontecendo. O problema de mexer nas memórias da Casca é que ela vai se lembrar das coisas horríveis pelas quais ela passou. Existe uma criancinha que surgiu do nada, digamos assim, em volumes anteriores também, que vai reaparecer aqui neste volume. E tudo leva a crer, principalmente por conta dessas memórias resgatadas da Casca, que ele é filho da Casca. Só que assim, quando ela se lembra dessa gravidez, entre aspas, ela se lembra de um feto totalmente deformado, porque vocês se lembram o que foi que aconteceu com a Casca, não é mesmo? Eu não preciso lembrá-los. Coisas horríveis aconteceram com esta moça. Só que isso vem sempre nessas memórias, em meio a esses pesadelos horrorosos, e é este trauma da Casca. Então, assim, quando você vê a criancinha, que muito se parece com ela, é cabeludinha e tudo mais, é um menino, né? Enfim, quando você vê esta criancinha, e logo depois você vê este flashback dela se lembrando deste feto esquisitíssimo, você já pensa assim, ok, ele é filho da Casca, só que pera lá, ele é filho do Guts? E aí você tem uma ceninha que é até bonitinha, dessa criança brincando com a armadura do Guts. Aí você pensa assim, é filho dele também. Mas observe aqui a última página do mangá. Nós temos Griffith chorando, derramando lágrimas de crocodilo, eu diria. O último capítulo deste volume, inclusive, se chama Lágrimas do Orvalho Matinal, né? Tears of the Morning Dew. É até bonito. E aí a gente se lembra que dentre as coisas terríveis que acontecem com Casca, ela foi meio que estuprada pelo Griffith num dado momento. Então o que nós temos aqui no final deste volume é a revelação de que esta criancinha não é filha do Guts, é filha do Griffith. E aí? Tudo leva a crer que ele é filho do Griffith, certo? Enquanto isso, nós temos a Fernese, né, que é a bruxinha, se desenvolvendo.
Porque ela vai dizer aqui num dado momento que apenas 3 meses se passaram desde que ela começou a estudar bruxaria até este momento aqui. Então, só 3 meses se passaram desde a aparição da Fernese no mangá. Demorei um pouquinho para processar essa informação, mas tá. Tudo aquilo ali aconteceu em 3 meses. Bom, e outra coisa sensacional que acontece neste volume, isto aqui dá licença, mas eu achei realmente sensacional, foi o retorno do Skull Knight. Vocês devem se lembrar de que ele aparece sempre em momentos-chave da história. Foi ele quem avisou o Guts do eclipse, e vocês se lembram do que foi que aconteceu naquele eclipse? Ele volta agora. Uma das funções dele aqui neste momento é fazer o Guts se lembrar de quem ele realmente é. E, mais uma vez, ele volta como um arauto de más notícias, não é mesmo? Como não poderia deixar de ser. Então, existe algo sendo preparado aqui. Tem algo se aproximando. A gente sabe que existe uma batalha sendo preparada, né? Um exército sendo preparado pelo Griffith. Aqui nós somos relembrados daquela armadura que, quando o Guts usa, ele se torna a criatura mais virada do capeta possível. Só quem consegue retirá-lo desta armadura é a Fernese mesmo. Então, assim, temos algo terrível sendo formado aqui neste mangá. Mas o que acontece, gente? Eu tenho o pé atrás. Eu sou esta pessoa. Eu estou no volume 7 da Roda do Tempo e eu tô pensando assim, cara, daqui a pouco o Jordan Peterson. O Robert Jordan vai morrer e quem vai entrar é o Brandon Sanderson. Eu tô pensando seriamente em parar a Roda do Tempo nos volumes do Peter Jordan. Então eu sou a pessoa que está pensando seriamente em parar a Roda do Tempo nos livros do Robert Jordan. Porque essa coisa de outra pessoa completar a sua obra depois que você morre não me é interessante, não é uma ideia interessante pra mim, não é uma opção válida na minha cabeça, entendeu? Então, volume 41, ok, eu li de boas. Mas de volta aqui ao Berserk, a informação que havia me escapado é essa coisa do Guts ficar de longe, observando a casca se recuperando. Muito do trauma dela tem a ver com ele, né? Então, ele precisa que ela se recupere 100% para que ele tente se reaproximar dela. Então, ele fica de longe, né, observando a casca. Eu achei isso muito bonito aqui. E ela tá quase recuperada aqui neste volume, né? Ela já volta a treinar, né, como lutadora, digamos assim. Então ela pega uma espada ali e ela tem uma técnica diferente, né, por ser uma mocinha, né, ela é mais delicada ali na sua, sei lá, arte, digamos assim. Então todo mundo que a vê lutando num primeiro momento com armaduras que a Fernese faz voltar à vida, fica todo mundo embasbacado de assisti-la, né? Então, tanto é que neste volume tá todo mundo assim, não, vamos treinar com ela, ao invés de treinar com o Guts, né? O Guts é muito bruto, né? Mas é isso, então ela já tá recuperando suas habilidades com a espada, como guerreira foda que ela sempre foi, e falta então esse despertar para o que o Guts realmente é na vida dela. Este mangá não é qualquer coisa, veja bem. Me dói um pouquinho, né, chegar à conclusão de que, cara, eu realmente só me interesso pelo que foi escrito pelo Miura. Mas, de novo, por outro lado, a gente tem esse pessoal que trabalhava diretamente com o Miura, né? Continuando aí sua obra. Então, assim, não sei, né? O futuro a Deus pertence, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Parece que o volume 42 vai sair no final de setembro ou começo de outubro. Me digam aí nos comentários se vocês ficaram empolgados com esse volume 41, se vocês vão dar continuidade ao Berserk também, ou se vocês têm essa frescura que eu tenho com essas séries que são continuadas depois da morte de seus criadores. Enfim, falando em obra continuada depois da morte de seus criadores, eu continuei aqui a leitura de Conan. Então eu li aqui o Cimério, né? Li aqui o segundo volume da HQ. Mais 4 histórias aqui. São histórias baseadas nos contos do Robert E. Howard. E dessa vez eu fiz uma coisinha diferente no mês passado, né? No mês passado eu realmente só li aqui as adaptações para o quadrinho. Mas este mês eu peguei a história da qual eu mais tinha gostado, que foi a Pregos Vermelhos, e resolvi ler o conto, que tá aqui nesse terceiro volume. É um conto longo, viu, pessoal? Na verdade é uma novela, né? Vamos combinar. E foi uma experiência bem interessante, recomendo, inclusive, tá? Na verdade, eu fiz aquele movimento errado de ler a adaptação antes de ler o conto original. Deveria ter feito o contrário, sim, dentro do meu código de ética, tá vendo? O que eu posso dizer pra vocês, pessoal? Além de eu ter lido o primeiro volume no mês passado, o único Conan que eu conheci era o Schwarzenegger naquele filme. Este foi meu primeiro contato com um conto aqui do Conan mesmo. Este aqui é o terceiro volume daquela coleção que sai pela Pipoca e Nanquim. Então, do autor mesmo eu não tinha lido nada. Este foi meu primeiro contato mesmo, mas então, vocês já entenderam. O que nós temos aqui nesta HQ são recriações a partir dos contos propriamente ditos. Segundo informações colhidas, né, eu não tive acesso às HQs clássicas de Conan. Me parece que a coisa era mais livre.
Parece que ele é considerado um personagem da Marvel, inclusive. Eu não saberia dizer, por exemplo, se ele está descaracterizado com relação às histórias originais do escritor. De qualquer forma, eu comecei aqui por essa HQ e tô achando a experiência bem interessante. Com a leitura de Pregos Vermelhos, né, o conto também, além da história em quadrinhos, eu posso dizer para vocês que as adaptações são bem interessantes, viu? São bem feitas, né? Nesta história especificamente, nós temos o Conan se unindo a uma personagem que, pelo que eu entendi, tá? De novo, eu sou nova aqui neste universo, me corrijam aí se eu estiver errado, mas me parece que eles são rivais. Uma moça chamada Valéria, que é uma pirata. Aqui nessa história, ela matou um homem aí, um cara que era relativamente importante aí no reino do qual ela fazia parte. São sempre histórias bem pesadinhas, tá? Em termos de conteúdo sexual e violência também. Então me parece que o cara tentou estuprá-la, ela matou o cara e aí ela passou a ser uma persona não grata. Aqui ela tá fugindo. E aí ela vai parar no meio desta floresta. E florestas, né, desde Shakespeare, são aqueles lugares em que tudo pode acontecer, não é mesmo? E nós temos aqui o Conan nessa floresta também. Ele tava meio que perseguindo esta moça. Não para capturá-la, mas para ajudá-la. Ele tem interesse em ajudá-la porque ele também tem aí certos entreveros com aquele pessoal que ela irritou, matando aquele cara. De qualquer forma, os dois se encontram no meio desta floresta e nós temos um pequeno dragão perseguindo os dois ali no meio. Aí só pra você ter uma ideia, né? Na HQ, isso vai acontecer, sei lá, na 4ª página, né, da história em quadrinhos. Mas no conto original aqui, que você vai encontrar no 3º volume, é o último conto aqui deste encadernado, você tem toda a criação de ambiente, você tem todo o mistério, eles não sabem exatamente que bicho é aquele que tá perseguindo os dois, eles começam a desconfiar, mas pera lá, será que é um lobo? O que que é isso aí? Eles vão investigando, né? O bichinho fica na surdina durante um bom tempo aqui, até que eles entendem que aquilo ali realmente é um dragão. Então leva um tempo, enquanto eles estão, né, sendo perseguidos por este dragão aqui, eles também estão tendo um tipo de DR. Porque o Conan tá lá babando em cima da mão. Porque é isso, gente. Corpos sarados sendo apreciados enquanto o bicho está pegando. Fiquei com a impressão de que, além de serem aí histórias bacanas de fantasia que se passam aí nessas eras longínquas e tudo mais, você tem um quê de erotismo ali no meio. Mas isso não vem só da leitura do conto, não, né? Como eu disse pra vocês, no mês passado eu já tinha lido o 1º volume desta HQ, já tinha notado isso daí. Mas tá, aqui nessa história eles conseguem vencer o dragão, eles matam esse dragão. Então, primeiro, né, como eles estão perdidos na floresta já há alguns dias, a moça encontra uma árvore ali com uns frutos. E o Conan diz, ó, melhor você não comer isso daí, hein? Senão você vai morrer, isso aí é veneno. E aí, quando eles, né, entendem que existe um dragão perseguindo os dois, a primeira coisa que eles pensam é, não, vamos envenenar esse dragãozinho aí. Achei essa ideia meio besta. Mas tudo bem, o que ele vai fazer? Ele pega um punhal, mergulha ali nessas plantas venenosas e tenta matar ali o bichinho. De primeira isso não vai acontecer. O bichinho é resistente a este veneno. Então no final ele pega a espada dele mesmo, abre o bicho, é uma cena assim até, sei lá, mas é só a partir da espada de couro mesmo que esse bicho será morto. E aí tudo bem, eles precisam continuar esta fuga dentro desta floresta. Num dado momento eles vão encontrar uma cidade perdida, bem a la Lovecraft mesmo. É uma cidade abandonada, uma cidade fantasma, e eles estão ali passando aquela noite, só que esses sonos não serão tranquilos, né? E aí você tem figuras esquisitíssimas perseguindo os dois no meio da noite. E na verdade o que está acontecendo é o seguinte: essa cidade fica no centro, né? Você tem duas cidadezinhas ali próximas que estão brigando entre si. E esses dois, né, a Valéria e o Conan, vão entrar nessa briga que não era deles. E eles vão ajudar a resolver aqui este entrevero. A partir daí, não vou mentir para vocês, a história vai ficando bastante intrincada. Então, no conto, a história meio que me perdeu. Começou muito boa, me chamando muita atenção aqui a leitura do conto propriamente dito, mas aos poucos ele foi me perdendo. São muitos personagens, são muitos interesses em jogo ali, aquilo ali foi me cansando um pouco, e aí a adaptação aqui na HQ me ganhou de vez, tá? Então fica a recomendação aqui pra vocês, só lembrando que este aqui é o 2º volume de 4. No mês que vem a gente continua, certo? Pois muito bem, agora vamos aos 2 incríveis que eu li da Roda do Tempo este mês. Mas aí, olha só, em minha defesa, 2 capítulos da Roda do Tempo no volume 7 equivalem a mais de 50 páginas. Mentira, um pouquinho menos. Mas é isso aí. Eu li então os capítulos 11 e 12. O que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos Egwene se firmando aí cada vez mais como a Merlin Sith. A gente percebe que a escolha foi realmente muito interessante aqui.
No capítulo 11 você tem duas Aes Sedai que ainda não haviam feito seu juramento ali com relação a Egwene, meio que se retratando. Então a gente percebe que mesmo o pessoal que tinha uma certa resistência em aceitá-la como Amyrlin Sith, que é ali, né, a chefona das Aes Sedai, só lembrando que houve uma cisão, existem dois grupos de Aes Sedai agora, um grupo de Aes Sedai malvadonas que usurparam o trono, entre aspas, da Siuan, e você tem o grupo das Aes Sedai legais que nomearam a Egwene como Amyrlin Sith. Pois muito bem. No capítulo 12, aconteceu uma parada que eu tô até agora, tô até agora tentando entender aqui, digerir, na verdade, o que aconteceu. Então, veja bem. Existe uma Aes Sedai chamada Mirella. Essa moça tá ajudando a Egwene, tá tudo beleza, só que existe um pequeno porém aqui com essa moça. Ela tem alguns funcionários, digamos assim. Vocês se lembram lá da Moiraine, que tinha um funcionário, um fiel escudeiro, um cara que a ajudava pra caramba. Quem leu aquele voluminho separado de prequels que o autor estava preparando antes de morrer, o voluminho se chama New Spring, que é sobre a Moiraine mesmo, como ela se torna a Aes Sedai, como ela se torna a Merlin City. Então, ali a gente descobre como ela se uniu ao Lan. Vou falar uma coisa pra vocês, foi meu primeiro contato com Robert Jordan, com Roda do Tempo e tudo mais, e segue sendo meu livro favorito. Mas então, foi uma coisa simples assim, né? A Moiraine viu o Lan e falou assim, não, beleza, agora você vai ser meu fiel escudeiro. Não foi bem assim. Aliás, não foi nada assim. Existia toda uma ligação prévia a Moiraine ter se ligado ao Lan. Existia ali uma amizade muito forte também. E quando a gente começa a observar essa Mirella bem, ela tem quatro, para começar, né? Ela tem quatro caras desses aqui, a quem ela se ligou. E ela trata esses caras como amantes. E isto é uma novidade para mim, veja bem. Na minha cabeça, as Aes Sedai só tinham Warders, né? Como o Lan era para com o Moiraine. Mas tudo bem, ela tem esse pequeno harém aí de quatro caras com quem ela se ligou e beleza. O quarto cara a quem ela se liga é ninguém menos do que o Lan. Como isso foi feito, eu não sei nem se vai ser explicado aqui num dado momento, mas é até uma surpresa para Egwene e pra gente que tá lendo este capítulo 12 aqui do volume 7. Porque ela tá lá resolvendo entreveros com essa Mirella, não sei o que lá, e de repente ela vê o Lan saindo da tenda da moça, meio que seminu. E aí ela saca o que tá acontecendo. E aí a gente percebe que depois da morte da Moiraine, algo se perdeu ali, né? Algo foi desconectado ali do Lan. Obviamente ele perdeu o Moiraine, que era uma pessoa muito importante pra ele, isso não se discute. A questão é que algo de si foi perdido também. Ele não tá igual, ele não é o mesmo, não adianta. E aí, a Egwene, quando consegue conversar com o Lan, vai lembrá-lo da Nynaeve. Vai dizer pra ele, ó, Nynaeve tá em tal lugar ali agora fazendo tal coisa, você devia ir lá falar com ele. Bom, mas agora ele tá ligado a essa Mirella. E ele é meio que um escravo sexual dessa moça. Ela vai tomar satisfações com essa Mirella que num dado momento vai dizer que o que ela fez foi errado, enfim. A questão aqui é a seguinte, aparentemente essa Mirella está tentando ajudar o Lan a recuperar aí esse pedaço que se perdeu, né, esta, sei lá, parte de sua alma que se perdeu mesmo com a morte da Moiraine. Você entende que ela realmente gosta desse cara, mas ela tem outros três caras também. E a gente entende também que ela se uniu ao Lan sem Lan querer se unir a ela. Nós já vimos isso acontecendo anteriormente, né? Eu esqueci agora qual é a Aes Sedai que se ligou ao Rand. Outra coisa que está acontecendo aqui nesses capítulos também é que nós temos um exército sendo formado e o chefe do exército, né, tá lá conversando com a Egwene e tudo mais, e aí tem um momento que ele vira para ela e diz assim, olha só, este exército é seu. Eles te obedecem. Eles estão lutando por você. Eu achei isso bem interessante. Egwene é uma personagem que está crescendo no meu conceito. Ela não era uma das minhas favoritas, não. Mas ela, como Aes Sedai, está me surpreendendo. E essa moralidade que ela joga pra cima dessa Mirella aqui, você pode até pensar assim, olha, nada disso é problema dela. Mas ela tá vendo que aquilo ali tá errado e ela é amiga da Nynaeve. Ela sabe que a Nynaeve e o Lan têm uma ligação transcendental ali, independente de ligação ali de Warder e Aes Sedai. Os dois realmente se amam. Então eu não sei como é que isso aqui vai ser resolvido com essa Mirella não, hein? Vamos observar. Me parece que a intenção dessa moça para com o Lan não é das piores. Mas algo errado não está certo aqui, não é mesmo? Então é isto. Este mês eu não tive Matt aqui. Meu personagem favorito da Roda do Tempo é o Matt, tá? Mas enfim. O Lan também era um dos meus personagens favoritos, mas ele tá meio combalido aqui, né? Vamos ver se ele se recupera aí nos próximos capítulos. Mas é isso, a gente não viu o Lan desde a morte da Moiraine.
ele meio que sai andando, né? Ele sai pelo mundo aí, ninguém mais tem notícia dele. A Gwen é a primeira que vai reconhecê-lo ali saindo da tendinha da Mirella. Pois muito bem. Não vou nem prometer pra vocês que no mês que vem eu vou terminar aqui este volume, vou ler até onde dá e a gente vai conversando aí, tá, pessoal? E aquilo que eu comentei com vocês quando eu falei de Berserk, eu sinceramente não sei se darei continuidade quando os volumes escritos pelo Robert Jordan se encerrarem. Você aí que já leu A Roda do Tempo até o fim, valeu a pena ler os volumes do Brandon Sanderson? E você aí que leu o volume 41, ele foi satisfatório pra você também? Pra mim ele só foi satisfatório na segunda leitura. E cá pra nós, eu achei bem enroladinha aqui, né? Nós tivemos algumas encheçõezinhas de linguiça aqui no treinamento da bruxinha. E essa conversa interminável sobre política aqui no começo do volume também. Eu queria começar logo a ler sobre o Câncer Casca. E eu tô aqui lendo páginas e páginas do Griffith, manipulando a galera. Bom, não foi um volume perfeito. Berserk, pessoal, não é um mangá perfeito. Mas ele é sensacional. Principalmente naquela fase do eclipse ali, ó. Aquilo é um absurdo. E quem passa pela fase do eclipse vai continuar lendo isso aqui. Não tem jeito. Eu só não sei se depois do volume 41 eu realmente vou ter elan pra continuar esta série, sabendo que, né, teremos outras pessoas por trás do roteiro. Não é nem a arte que me incomoda, é a questão do roteiro mesmo. Enfim, me digam aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Se vocês acham que isso aqui é só frescura minha, pode me dizer nos comentários também. Tá tudo jóia, a gente vai se falando. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. No mês que vem eu volto com mais Conan, mais Roda do Tempo, mais Lobo Solitário e filmes e séries também pra gente continuar conversando. Então, antes de ir embora, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Eu preciso refazer esta lista. Alguns apoiadores me abandonaram, mas tantos outros chegaram. A listinha vai ser revisada aí ao longo das próximas semanas. De qualquer forma, o agradecimento permanece a todos que já foram apoiadores do canal e os apoiadores novos e o pessoal que está sempre comigo também. Vocês são todos maravilhosos. Gratidão eterna a todos vocês. Os nomes estão aqui ao lado. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. O link estará na descrição do vídeo, é o primeirão mesmo. E nós temos também outras formas de ajudar o canal. Uma delas é comprando através dos links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso você se interesse por alguma dessas HQs, mangás, ou seja lá o que for, a partir do link lá de baixo você gera uma comissão aqui pro canal também. Então, mais um agradecimento aí para vocês. Só lembrando que a Amazon tá com uma promoção muito bacana de quadrinhos ao longo desta semana. Então também vou deixar link pro vídeo que eu fiz sobre esta promoção para você ter uma ideia das coisas bacanas que você pode adquirir com desconto esta semana. E é isso, pessoal. Um beijo grande para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.